Em nosso estudo de hoje, a lição 18 do livro Roteiro, e tem por título Evangelho e Exclusivismo. Quase todos os santuários religiosos divididos entre si na esfera dogmática isolam-se debitamente, disputando privilégios e primazias. E até mesmo nos círculos de atividade cristã, o espírito de exclusivismo tem dominado grupos de escola desde os primeiros séculos de sua constituição. Em nome do Cristo, muitas vezes a tirania política e o despotismo intelectual organizaram guerras, atearam fogueiras, incentivaram a perseguição e entronizaram a morte. Pretendendo representar um mestre que não possuía uma pedra onde repousar a cabeça dolorida, o imperador Focas estabelece o papado em 607, exalçando a vaidade romana. Supondo-o agir na condição de seus defensores, Godofredo de Bulhões e Tancredo de Siracusa organizam em 1096 um exército de 500 mil homens e estimulam conflitos sangrentos, combatendo pela reivindicação das terras e relíquias que recordam a divina passagem de Jesus pela terra. Acreditando preservar-lhe os princípios salvadores, Gregório IX, em 1231, consolida o Tribunal da Inquisição, adensando a sombra e fortalecendo criminosas flagelações no campo da fé religiosa. Convictos de garantir-lhe a doutrina, os sacerdotes punem com o suplício e com a morte valorosos pioneiros do progresso planetário, quais sejam Giordano Bruno e Jan Hus. Semelhantes violências, todavia, não passam de manifestações do espírito belicoso que preside as inquietudes humanas. Cristo nunca endossou o dogmatismo e a intransigência por normas de ação. Afirma não ter nascido para destruir a lei antiga, mas para dar-lhe fiel cumprimento. Não hostiliza, senão a perversidade deliberada. Não guerreia, não condena, não critica, combate o mal, socorrendo-lhe as vítimas, dá-se a todos, ensina com paciência e bondade o caminho real da redenção, começa o ministério da palavra conversando com os doutores do templo e termina o apostolado palestrando com os ladrões. A ninguém desdenha, e os transviados infelizes lhe merecem mais calorosa atenção. Prepara o espírito dos pescadores para os grandes cometimentos do Evangelho com admirável confiança e profunda bondade, sem lhes exigir qualquer atestado de pureza racial. Auxilia mulheres desventuradas com serenidade e desassombro, em contraposição com os preconceitos do tempo, trazendo-as de novo a dignidade feminina. Não busca títulos, em si inclina-se atencioso para os corações. Nicodemos, o mestre de Israel, e Bartimeu, o cego desprezado, recebem dele a mesma expressão efetiva. A intolerância jamais compareceu ao lado de Jesus na propagação da Boa Nova. O isolacionismo orgulhoso na esfera cristã é simples criação humana fadada naturalmente a desaparecer, porque na realidade nenhuma doutrina quanto o cristianismo trouxe até agora ao mundo atormentado e dividido os elos do amor e luz da verdadeira solidariedade. Emmanuel afirma no final que nenhuma doutrina quanto o cristianismo trouxe até agora ao mundo atormentado e dividido os elos de amor e luz da verdadeira solidariedade. Mas o Emmanuel fez questão de dizer para a gente que essa intolerância religiosa ela é muito mais acentuada quanto mais a gente retorna no tempo, e a gente vai encontrar um espírito ainda muito mais mergulhado no egoísmo, na vaidade, no orgulho, e muito mais indisposto a aceitar aqueles que pensam de maneira diferente. Mas o Emmanuel faz aqui observação com relação a 3 momentos, pelo menos, que foram muito, muito tristes na nossa história, e ele não dá nomes, mas, por exemplo, o segundo momento que ele falou foi quando foram instaladas as cruzadas, que as cruzadas, na verdade, foram lutas para você ter acesso à Terra Santa, que até hoje continua em conflito, né? Porque num espaço de muito curto de geográfico, você vai encontrar não só o lugar onde Cristo foi crucificado, como também o Muro das Lamentações e como também o monumento lá que os muçulmanos adoram a Maomé. Um espaço assim, de 4 quilômetros no máximo de um para o outro, muito curto. E as cruzadas começaram com esse pretexto inicial, né,
de reivindicar terras e relíquias. Depois teve outros objetivos por trás. Depois ele vem falar do terceiro, ele fala do Tribunal da Santa Inquisição, que também muito complicado também. E vem falar para a gente, olha, Jesus nunca reverendou nada disso. Nunca, nunca, nunca. Ele, na verdade, o tempo todo ele não guerreia, não condena, não critica e ensina a gente que a gente tem que ter paciência com todos, inclusive respeita, um respeito profundo a todas as outras religiões, porque Jesus, na verdade, não fundou religião nenhuma. Nós que fundamos, homens, o chamado cristianismo hoje. E o que leva até até uma frase que a gente está sempre repetindo, porque é uma frase que marca. Ele fala assim, eu amo Cristo, mas não consigo entender e não consigo aceitar o cristianismo, o movimento cristão como em si. A gente ainda está muito naquela fase de gritar para os outros, como maneira de culto exterior, dizer que eu sou cristão, mas na hora de praticar mesmo, a gente tem uma dificuldade enorme de colocar na prática os ensinos do Cristo, principalmente no que diz respeito à tolerância religiosa. A nossa legislação ela avançou bastante. A gente percebe que no século passado, por exemplo, no início do século passado, as constituições do Brasil, elas declaravam a Igreja Católica como religião oficial e aquele que não fosse católico era perseguido, era obrigado a fazer os seus cultos, suas reuniões de maneira clandestina. E hoje não, hoje a gente tem lá na nossa legislação, na nossa Constituição, a previsão da tolerância religiosa. E é claro, essa tolerância religiosa apenas como um direito que segue uma hierarquia. Ele não pode ser nunca, nunca superior ao direito que a gente tenha a nossa integridade física e mental e a nossa vida. Então uma pessoa hoje, se ela quiser alegar por questão de religião, que ela está agredindo alguém, não, ela vai responder por lesão corporal e os outros crimes que vierem decorrentes, e ninguém pode mais fazer sacrifício como fazia outrora, sob pena de responder por homicídio mesmo. Então, tirando essa hierarquia, as religiões são invioláveis mesmo. A gente percebe que muitas ações na justiça, quando eles percebem que entram pelo campo da fé, pelo campo dogmático, pelo campo religioso, o magistrado ele é obrigado a se abster e falar que, na verdade, aquilo foi uma coisa da religião. Então, tem que ter essa liberdade aí para a religião. Agora, quando a gente começa a estudar evangelho e exclusivismo, a gente vai perceber que todo o movimento do Cristo, todo o ensinamento do Cristo foi mostrando a gente o caminho da gente aprender a respeitar a todas as pessoas no mundo, independente de credo, de religião, de sexo, de raça. E a gente vai fazer uma análise profunda com a gente, quais são os nossos irmãos aqui da Terra que a gente ainda guarda de certa maneira uma certa intolerância, e por quê? Qual é o argumento? Porque muitas pessoas vão falar assim, eu não gosto de membro tal, de religião tal. Por quê? Porque eles não gostam da gente. Então peraí, então ele não gostar de você é motivo para você não gostar deles? Eu também não respeito porque eles não me respeitam. Você não respeitar? Como assim? É isso que o Cristo ensina? Ou será que o Cristo está ensinando a gente que é muito melhor a gente sofrer uma agressão do que a gente praticar uma? Então, na minha mente aqui, eu tenho que botar assim, eu tenho o dever de respeitar aquela pessoa dentro da cultura dela. Se ela não respeita a minha, é o problema dela. Isso, com o tempo, esse egoísmo vai se acabando, porque nós vamos progredindo, o caminho do progresso é para todo mundo, e querendo ou não querendo, todos nós vamos chegar à perfeição um dia. Mas até lá o caminho ainda é muito pedregoso, porque a gente, através da lei de causa e efeito, a gente naturalmente encontra também situações, cenários daquilo que a gente já fez com relação aos outros, com relação ao tema intolerância religiosa também. Então, muitas das vezes a gente está passando por uma situação bem complicada. Aqui no Brasil, raríssimas vezes a intolerância religiosa tira a vida, uma matéria de porcentagem. A maioria das vezes ela acaba com a amizade, acaba com o casamento, acaba com um monte de coisa, mas com a vida tem exceções. E as exceções ficam aí na imprensa para a gente. Mas a intolerância religiosa ainda faz um estrago muito grande
E a gente tem que botar na cabeça definitivamente que a intolerância religiosa é contrária ao amor do Cristo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.